Trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Trabalhe, sirva, seja forte, não encha o saco. Hoje nós vamos falar de uma figura muito emblemática que povoou a internet com seus vídeos polêmicos nos meados da lei de 2018, 19, 20 e assim por diante, sendo muito cotado pela massa para ser no auge da pandemia o ministro da Saúde. Hoje nós vamos falar Ítalo Marcilli e o que eu acredito ser a estratégia mais genial possível para vencer o comunismo e reinstalar a ordem no Brasil. Veja, as figuras mais influentes da política no mundo, muitas vezes elas não começaram as suas carreiras nos palanques ou nas urnas. Muitas vezes elas começaram dentro da sala de aula, criando ideias, movimentos, ajudando líderes e construindo uma base. No futuro, poderia se tornar militantes, líderes para o seu movimento. Veja, por exemplo, Olavo de Carvalho. O governo não tem que educar ninguém, minha gente. É a sociedade que tem que se educar a si mesma. Seu nome ecoa por todo o conservadorismo brasileiro. Os seus estudos deram base para muita coisa e eu poderia dizer e afirmar que hoje nós só temos uma direita no Brasil devido a Olavo de Carvalho. E não tenho dúvidas sobre isso. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma visão muito estratégica do que eu tenho analisado no Ítalo. Não é de hoje, já é há algum tempo, mas eu não queria falar isso antes. Muitas vezes já deve ter pessoas percebendo isso, mas elas não sintetizaram isso. E ele está pavimentando um caminho silencioso, mas poderoso, né? E provavelmente ele deve estar fazendo isso conscientemente, mas em silêncio sempre. Médico, psiquiatra, influenciador, empresário, Ítalo Marcilli, ele tem muitos adjetivos que pode descrevê-lo, mas para mim o principal adjetivo é estrategista. Isso ele é demais. Até agora ninguém declarou o que eu declarei nesse vídeo, abertamente pelo menos. Vamos pensar o seguinte: a partir de sua instituição de ensino, que é a Faculdade Mar Atlântico, Ítalo está promovendo uma educação mais na contramão das universidades tradicionais. Ele está fazendo algo inédito, coisas inéditas que há muita gente sequer poderia conceber. E aqui eu já quero deixar o meu primeiro questionamento para vocês. Será esse o primeiro passo de uma futura carreira política? Fundada por Ítalo Marcilli, a Faculdade de Mar Atlântico tem uma missão não apenas para formar profissionais, mas também moldar líderes com valores conservadores. Enquanto as universidades tradicionais do Brasil e no mundo cada vez mais alinhadas às ideologias progressistas, Marcilli está oferecendo algo completamente diferente. E isso basta você olhar a grade curricular, basta você olhar o método de ensino, inclusive os professores. Há pouco tempo o Ítalo ele foi criticado por ter um dos, se eu não me engano, ex-membros do STF dando aula para os seus alunos. Nessa ocasião, ele citou uma coisa muito importante e eu gosto muito de ler as entrelinhas. É o seguinte: o pessoal criticou ele porque o STF estava sendo monocrático em algumas decisões. Então ele respondeu que esse ensino está dando por eles. Ninguém melhor do que eles para nos ensinar o que eles vê como direito. Então foi basicamente isso. Mas então já puxou algo da minha mente, que seria o quê? Estratégia de não se colocar como um alvo, mas como um aliado de todos. E aprender com o seu inimigo, entre aspas. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente analisarmos juntos e a gente prestarmos atenção nessa migalha ao estilo João e Maria. Hoje, enquanto as maiores universidades elas estão tratando de discussões essas no nível ideológico,
né, como ideologia de gênero, estão discutindo progressismo. Ele está discutindo nas universidades dele a transformação pessoal, com uma célebre frase que eu já citei anteriormente: a busca por virtudes, o retorno aos princípios fundamentais da sociedade. E isso você vê em todas as redes sociais. Se eu não me engano, o curso de marketing dele alcançou 200 mil pessoas, um dos cursos dele. Então, assim, ele está pavimentando a sua estrada. Mas para onde? Será que essa abordagem educacional é início de uma estratégia maior? Esse é um dos questionamentos que eu anotei aqui. Eu gostaria que você pensasse nisso. Mas se ele já mencionou em algumas ocasiões, inclusive no Pânico, e para os seus seguidores, que ele poderia ser candidato, ser um governador do Rio. Esse é um interesse dele. E fica o questionamento: e se isso estiver mais perto do que imaginamos? O que é mais fascinante não é apenas o que o Marcílio diz, mas o que ele não quis dizer. Nunca houve uma declaração direta de que ele está buscando um cargo político. Não diretamente, sempre indiretamente. Ele sempre trabalha nas entrelinhas. E é justamente isso que levanta a maior questão. Será que ele está construindo um movimento silencioso, uma revolução cultural que culminará numa candidatura à presidência? E essa ressalva que eu gostaria de fazer para você é revolução cultural. Provavelmente é isso que ele está fazendo, porque a gente volta a algumas frases do Olavo. Olavo de Carvalho sempre alertou sobre a importância de conquistar as frentes culturais antes de tentar a política. Como ele dizia, os comunistas não começaram pela presidência. Eles tomaram as universidades, a igreja, os sindicatos e só então a presidência. É como ele sempre falava, a presidência é a cereja do bolo. Eles já têm o bolo inteiro. E a direita e a esquerda agora estão brigando pela cereja. Então faz sentido pensar que o Ítalo está adotando a mesma estratégia, mas na direção oposta. Ao invés de tentar conquistar primeiro a presidência, ele está recuperando espaços culturais, educacionais e religiosos. Veja, se você prestar muita atenção, lá no Rio de Janeiro, o Ítalo ele tem diversas ações religiosas. Coisas com a Opus Dei e etc. Também agora com a faculdade dele, educacional. Juntando os dois, então vai para a ala cultural, né? Consecutivamente também vai para a ala cultural. Estaria ele passo a passo pavimentando o caminho para o poder? Fica o questionamento. Agora, se realmente olharmos com atenção, podemos ver que Marcílio está criando uma nova geração de brasileiros através da instituição de ensino. Isso são as notas que eu estou colocando, pessoal. Um estudo que eu já venho fazendo há bastante tempo. Se você olha no zoom macro, se você pega a distância e começa a visualizar, pessoal, você vai ver que tem muita gente fazendo isso. Eu resolvi vir com esse vídeo porque eu vi um pessoal falando que, na verdade foi o Ryan Santos, ele falando que ele não enxergava outra pessoa que pudesse competir nas próximas eleições a não ser Pablo Marçal. Só que não, tem muitas outras pessoas pavimentando em silêncio o caminho. E isso que é o perigoso a eles. Eles estão pavimentando em silêncio, pessoal. Ele está moldando líderes com valores fundamentalmente conservadores, algo que vai totalmente contra a maioria das universidades do Brasil, né? É exatamente aqui que a estratégia de Marcílio se destaca. Enquanto os outros estão focando em lutar pela influência política de curto prazo, pessoal, essa que é a questão. Eles estão no curto prazo. Eles não estão enxergando o jogo completo. Marcílio está jogando um jogo mais longo. Ele está moldando as mentes, conquistando o apoio daqueles que serão os futuros formadores de opinião, líderes e eventual eleitores. Pessoal, veja o seguinte: se o cara ele tem diversos alunos sendo formados por professores gabaritadíssimos em direito, gabaritadíssimos, incríveis, outros em filosofia, outros em medicina, outros em marketing, empreendedorismo, outros
Qual você acha que é o resultado disso? Como você acha que a luta lá na frente vai ficar? O Lavo, ele fez esse trabalho lá em 2003, 2006, 2008, 2010. Ele fez esse trabalho e nós estamos vendo o resultado hoje. Não hoje, porque agora é um momento de ascensão da esquerda. Mas logo mais a esquerda perderá o seu momento de ascensão e voltará a esses líderes novamente. Os líderes que foram formados por Olavo. Eu diria que tudo isso começaria no curso online, né? Que é o GW, Guerrilla Way. Enquanto muitos estão lutando por manchetes, Marcílio está silenciosamente preparando a próxima geração de líderes. Mas a pergunta que fica é: para onde isso está levando, pessoal? Essa é a questão. Se considerarmos todos os fatores, a pergunta que fica é: Marcílio está realmente preparando o caminho para se tornar governador do Rio de Janeiro? Ou até algo maior, como a presidência? Isso eu quero ver de vocês aqui no comentário. O que vocês acham? Se ele está de fato seguindo uma estratégia silenciosa, estamos presenciando o início de algo muito maior que podemos imaginar. Se Marcílio está realmente seguindo os passos sugeridos por Olavo, ele está se preparando para conquistar essas frentes antes de qualquer movimento político. A verdadeira pergunta aqui é: será que estamos prontos para essa mudança? Bom, essa foi minha pequena contribuição para vocês. Eu gostaria de deixar esse vídeo mais registrado, porque para mim é algo que está muito claro já há muito tempo. E, por exemplo, Marçal, Michele Bolsonaro não são os únicos no páreo para as próximas eleições presidenciais. Então existe muito mais jogo aí, né? E quem sabe um futuro mais otimista pra gente que está vivendo num caos político tão grande, né? Então, deixe seu comentário abaixo, diga o que você achou desse vídeo, o que você acha dessa dinâmica da gente batendo esse papo. Estamos vendo o surgimento de um novo líder político ou é apenas uma grande coincidência? Tudo que eu coloquei aqui é asneira ou de fato faz sentido? Não esquece de se inscrever para os próximos capítulos dessa novela. Ativa as notificações para acompanhar as investigações. E nos vemos nos próximos vídeos.